Disciplina Comunicação Corporal, Música e Dança, professora Patrícia Pereira. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação corporal, música e dança. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas e especialista em Educação Especial. E hoje nós vamos trazer um pouquinho da prática de como que o nosso corpo se comunica, como isso pode auxiliar nas terapias. A dança é uma ótima forma de demonstrar as maravilhas que a mente e o corpo, unidos à música, são capazes de realizar. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é a dança, o que é a música e o que as duas têm em comum. Iniciamos então a nossa proposta de hoje falando sobre a questão da expressão corporal. Então a expressão corporal ela é dividida em duas formas. São dois tipos de movimentos. O primeiro é os movimentos funcionais. Os movimentos funcionais são aqueles que a gente realiza no dia a dia, como, por exemplo, escovar os dentes, subir a escada, escrever na lousa, se coçar, pentear o cabelo. Então, são movimentos funcionais que nós utilizamos no decorrer do nosso dia a dia. Os outros movimentos são os movimentos expressivos. Ele tem o objetivo de transmitir uma ideia, uma sensação, uma curiosidade, a questão do humor. Então, quando nós dançamos, tocamos, fazendo caretas, são movimentos, assim, expressivos. Então, o termo comunicação corporal, ele foi criado em 1950. E ele quer dizer que o ser humano pode transmitir os seus pensamentos, as suas ideias, as suas emoções através do corpo. Ou seja, é uma expressão corporal, uma comunicação com o corpo. Então, a comunicação corporal é uma atividade que se baseia primordialmente no movimento, no gesto ou na quietude, porque também na quietude estamos expressando algo. E com o corpo do ser humano estabelece o contato com o seu mundo ao redor. Então, ele busca um contato e uma comunicação de diferentes formas. Pode ser através das palavras, do toque, do olhar. E esses contatos, eles produzem marcas, ou seja, são experiências que fazem parte da nossa história, faz parte da história do indivíduo. A fala, a linguagem oral, é uma expressão do corpo também, que possui uma forte função social. Todos nós precisamos nos comunicar e geralmente nos comunicamos usando a fala. Porém, é preciso que a gente tenha muito cuidado para não valorizar somente a linguagem verbal e esquecer das outras linguagens corporais e sonoras que nós temos. Essas outras linguagens também são recursos expressivos e eles também comunicam o que nós estamos sentindo, pensando. Então, muitas vezes, as palavras não dão conta somente de expressar a intensidade do nosso sentido, ou do nosso afeto, das nossas inquietudes. Então, nós utilizamos, junto com a nossa fala, a expressão facial e a expressão corporal. Então, nós vamos agora falar um pouquinho mais especificamente sobre a música e a dança. Então, ambas constituem uma forma de experimentação do mundo, de compartilhamento corporal, de conhecimento. Ela traz a memória, traz valores, traz conceitos e também traz preconceitos. Quando a gente experimenta a questão da música e da dança, isso faz parte da nossa história. Nós tornamos muitas vezes sujeitos pertencentes a um grupo, a uma comunidade. E isso pode também desconstruir alguns discursos que temos, ou se não, construir também algo que às vezes nem imaginamos. A dança e a música, ela nasce do sentimento, da sensação, da imagem, da ideia. E ela se baseia na percepção dos sentidos e na motricidade. Elas integram a área motora e a psíquica do ser humano. Então, agora, especificamente sobre a dança ela costuma associar ao movimento da natureza expressiva-se, como no caso do balé clássico. Porém, a gente deve sempre considerar e explorar as características do ser humano, ou seja, os nossos movimentos funcionais também fazem parte da questão da dança, e não só os movimentos expressivos. E lá na Europa, a palavra dança,
ela vem do significado de viver, exprimir intensamente qualquer relação do homem com o mundo, com a natureza e com os deuses. Com a comunicação corporal, está integrada à dança, uma vez que a dança ela é uma expressão corporal da poesia. Ela está dentro do ser humano e cada movimento ele é sempre único e diz respeito à vida e à história de quem o realiza. Eu posso realizar um determinado movimento, você pode realizar outro movimento, e por termos uma história diferenciada de vida e um contexto diferenciado de corpo, esses movimentos também podem significar coisas diferentes. Qualquer ação funcional pode se converter à dança. Desde que você tenha um objeto muito específico, e uma noção de organização temporal e espacial, aquilo que você planeja pode se transformar em dança. Não existe a questão do feio e do bonito, né? Do belo e do feio. É o movimento que importa. E ele sempre vai identificar algo. Por exemplo, um simples coçar, se você estiver se expressando realmente, ele deixa de ser um movimento funcional para ser um movimento expressivo. Nós temos, então, os objetivos gerais da comunicação corporal, que é o desenvolvimento da linguagem corporal, que ele processa e ele afirma a questão da personalidade, assim como ele concretiza o indivíduo em relação ao seu próprio corpo. Então, ele faz com que o corpo identifique as suas potencialidades, as suas dificuldades. Então, ele tem que ter respeito à sua movimentação e à sua expressividade. Então, esse é o principal objetivo da comunicação. Dentro disso, ainda nós temos que desenvolver a superpercepção do corpo e a sensibilidade, diminuir a dicotomia mente-corpo, enriquecer a imaginação e desenvolver a criatividade, liberar a afetividade, desenvolver o instinto de pesquisa corporal, desenvolver a capacidade de aprendizagem, desenvolver a capacidade de projeção e comunicação, cultivar o prazer pelo lúdico, desenvolver uma atividade aberta, reflexiva, crítica e transformadora, na qual o indivíduo aprenda a observar e ser observado, criticar e ser criticado, transformar e transformar-se. Torna o indivíduo mais consciente de si e liberta dos bloqueios que dificultam a relação com o outro. É uma comunicação não verbal. Então, ela expressa-se corporalmente. E isso não significa que tem que ter um segmento de gestos para expressar algo ou transmitir uma mensagem, mas sim que essa mensagem ela tenha um começo, um meio e um fim, que ela se expresse realmente através desses passos da dança. A dança também é aprender a se exteriorizar uma língua corporal. A gente muitas vezes se comunica através da dança. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre algumas ações da dança. A função, o significado e alguns exemplos. Então, na função de autoexpressão, nós temos aí seres humanos que compreendem os aspectos da sua vida. Nós temos como exemplo a percussora da dança moderna, que é a Isadora Duncan, que ela propôs uma dança livre com espartilhos, meias e sapatilhas de ponta, expressando-se trajes revoaçantes, o cabelo solto, os pés descalços. Isso causou uma polêmica enorme em todas as questões das técnicas do balé clássico. Uma outra função é a da comunicação. Quando a pessoa ela consegue conversar consigo mesma ou conversar com os outros a partir da dança. Nós temos como exemplo a Marta, que ela inventou uma nova linguagem de movimentos usados para revelar a paixão, a raiva, o êxtase comuns à experiência humana. E ela coloca assim numa frase: eu não quero ser uma árvore, uma flor, uma onda ou uma nuvem. No corpo de um bailarino, devemos, como espectadores, tomar consciência de nós mesmos. Não devemos procurar uma imitação das ações cotidianas dos fenômenos da natureza ou das criaturas exóticas de outro planeta, mas sim alguma coisa deste milagre que é o ser humano motivado, disciplinado e concentrado. Uma outra função que nós temos é a função da diversão. Então está sempre vinculada à questão de participar, da questão da coletividade. Nós temos como exemplos aí os bailes de carnaval, os forrós, onde as pessoas vão realmente para se divertir. Um outro significado é a questão da espiritualidade. Nós temos algumas comunidades na Grécia Antiga, ou mesmo nos indígenas, que usam rituais de comunicação com o divino através da dança.
Aí, por exemplo, é uma dança dos indígenas Tupinambá, que através desse rito de incorporação, o pai assume a questão da paternidade e reconhece, apresenta o recém-nascido como se ele estivesse fazendo agora parte da sua sociedade também. E a função da dança, da identificação cultural. Isso a gente já bate o olho, por exemplo, num tango, a gente já identifica que o tango é da Argentina. A gente bate a questão do frevo, a gente já sabe que é do Recife. Então, tem uma identificação cultural a partir desses elementos. E agora, nós vamos partir para a nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre música. Até daqui a pouco.